E aí, tudo bem? Nos últimos 2 dias a gente tem visto muita gente falando sobre o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Não sou professor de História, Geografia, cientista político nem jornalista, sou só um pastor, não vou entrar então no mérito da questão, é momento apenas de oração. Estava vendo ontem um vídeo de um missionário ucraniano que fala português, tem contato com a igreja brasileira e ele está pedindo apenas nesse momento oração. Havendo necessidade, creio eu que vai haver, de doação, de qualquer tipo de ajuda, aí sim nós vamos mostrar a nossa fé pelas obras. Mas eu quero aproveitar esse momento, né, com todo esse contexto que a gente tem vivido aqui no Brasil, para falar com os cristãos brasileiros, os que me ouvirem. Escolhi esse momento aqui, que não tem culto, para mostrar uma igreja vazia, porque as nossas igrejas elas estão se esvaziando cada vez mais, semelhantemente ao que já aconteceu lá na Europa. Nunca fui lá, mas é o que os missionários que estão lá, brasileiros que eu conheço que moram lá, é o que eles falam, né? Que o cristianismo foi se esfriando cada vez mais na Europa, a ponto de precisar reevangelizar o continente europeu. E aqui creio que não está muito diferente, o caminho está sendo mais ou menos esse. As pessoas que ainda participam do culto público, que entendem a importância do culto coletivo, de orar junto, de cantar junto, de refletir na palavra de Deus juntos e realmente serem apoio um do outro, servir um ao outro, até essas pessoas acabam tendo no fim um entendimento equivocado do culto, reclamando das pessoas que não vêm, das pessoas que estão abandonando a igreja ou esfriando na fé cada vez mais, passando a mensagem de como se participar da igreja, ser membro da igreja, vir aos cultos, fosse um peso. Porque eu abro mão do meu tempo, eu abro mão da minha família, eu abro mão das minhas coisas para estar na igreja, como se isso fosse um peso e um sacrifício. E é essa a imagem ou a mensagem que nós estamos passando para as pessoas que não participam mais do culto coletivo ou que nunca participaram. A gente precisa mudar esse padrão de pensamento, não é assim que as coisas funcionam. Eu entendo, pelo menos na minha vida, o culto público, culto coletivo, é um momento de alegria, de celebração, de festa, de contemplação, de adoração ao meu Deus, junto com os meus irmãos, aos quais nós servimos e ajudamos uns aos outros. Se acontece de odiarem uns aos outros, se acontece de aborrecerem uns aos outros, de serem ingratos uns com os outros, é porque de repente nós estamos agindo muito mais na carne do que no espírito. Porque o que a Bíblia diz é para tratarmos uns aos outros com palavras de alegria, com salmos, com hinos. É para exortar, né? Incentivar, motivar. A Bíblia fala que é para a gente ter paciência com os irmãos mais fracos na fé. A Bíblia fala que é para a gente abrir mão, muitas vezes, do nosso direito em favor do outro. A Bíblia fala que se eu levar um tapa de um lado do rosto, é para eu virar a outra face. A Bíblia fala que o maior é o menor. A Bíblia fala que eu tenho que servir. E nós temos fugido, nós cristãos temos fugido do nosso compromisso, para o qual o Senhor Deus nos chamou, ao qual a Bíblia direciona o nosso caminho. Eu tenho visto o cristão brasileiro muito impressionado e até amedrontado, mas sem temor a Deus. Mateus capítulo 24, até o versículo 14, sendo mais específico, né, quando Jesus está falando ali de nação contra nação, reino contra reino, terremoto, etc e tal, isso é o princípio do fim. Mas a conclusão do fim, ou da segunda vinda de Cristo, é que todos os povos tenham ouvido falar de Deus, todos os povos tenham sido evangelizados. E aí, quando vem pandemia, quando vem aquele ataque do 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos, quando vem essa invasão da Rússia na Ucrânia agora, a gente vê muitas pessoas recortando o texto do capítulo 24 de Mateus, falando do fim do mundo, etc e tal. Mas com que propósito? Cadê o temor a Deus? Porque, tudo está acontecendo e caminhando para o fim, para a segunda vinda de Cristo, o que não é motivo de medo, de desespero para o cristão. Aquele que tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus, ele
deveria pelo menos aguardar ansiosamente é justamente pela segunda vinda de Cristo, porque nós estamos aqui de passagem e a vida eterna é o que realmente importa, é o que deveria ser o alvo, o foco, a busca incessante e prioritária do crente. Mas na prática acaba que parece não ser isso o que acontece. Nós pensamos muito nessa vida, nós estamos muito presos aqui, nós temos medo do fim do mundo, porque de repente não temos tanta certeza assim da nossa salvação, ou até temos, mas é difícil abrir mão do que nós vivemos aqui nessa terra para alcançar, para viver algo muito maior, indescritível na eternidade. Então nós cristãos, nós precisamos mudar, nós precisamos realmente converter, nós precisamos realmente ser sal e luz, sabendo que o mundo vai nos odiar por isso, porque o mesmo Mateus 24, onde Jesus está falando dos rumores de guerra e tudo mais, e de que todos os povos precisam ter primeiro ouvido falar de Deus para que aconteça a segunda vinda, esse texto também fala que o amor de muitos esfriará, esse texto também fala de muitos falsos profetas enganando as pessoas, esse texto também fala do ódio de uns com os outros. E esse texto também fala que nós cristãos, aqueles que se preocupam em realmente serem sal e luz para o mundo, aqueles que realmente se preocupam em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, esses cristãos terão como recompensa, como paga, a perseguição do mundo e o ódio do mundo. Nós não seremos admirados, nós não seremos elogiados, nós não seremos recompensados pelo mundo nesta vida, mas nós seremos recompensados sim por Deus na próxima vida, na eternidade. Então me preocupa muito a maneira que o cristão tem agido, porque diante de tudo, de todo esse contexto nacional e mundial que nós vivemos, ideologia de gênero, legalização do aborto, das drogas, violência aumentando cada vez mais, desonestidade de modo geral, mentiras de modo geral e tantos outros pecados de modo geral, e o cristão, ele parece que ainda está cada vez mais preso nesta vida, em vez de se preocupar em buscar o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é muito simples, basta ver as igrejas vazias. Não estou em horário de culto, mas como eu disse, em todas as denominações no Brasil afora, as igrejas estão se esvaziando cada vez mais. E no dia que vir participar de um culto coletivo não for mais uma opção, você não tiver mais essa liberdade, será que aí nesse momento as pessoas vão acordar? Mas aí talvez vai ser tarde demais. Nós precisamos de fato converter o nosso coração, dobrar os nossos joelhos e nos prostrar diante de Deus agora. Nós precisamos ser sal e luz para o mundo, sabendo que seremos perseguidos por isso agora. Amanhã a gente não sabe. E é preocupante como que a igreja brasileira, ela tem vivido um evangelho raso, baseado no medo, baseado no desespero. Não, eu vou dizimar, eu vou ofertar, mas é com medo de Deus tirar o pouco que eu já tenho. Eu vou para a igreja, eu vou agradecer pelo que eu já tenho, para que Deus não me tire. E não é relacionamento com Deus, é medo de Deus. Não é relacionamento com o irmão, no máximo suporta ou tolera. Que coração convertido é esse que a igreja brasileira, que os cristãos brasileiros têm apresentado para o mundo? De que maneira vamos alcançar as outras pessoas? De que maneira vamos evangelizar as outras pessoas se nós estamos precisando falar de Cristo de novo para os domésticos da fé? Quantas pessoas que abandonaram a igreja, mas ficam impressionados e com medo do Mateus capítulo 24 que eu falei aqui agora, e tipo, meu Deus do céu, Jesus está voltando. Sim, filho, e daí? Se você anda nos caminhos de Deus, se você tem relacionamento com Deus, e daí? Se Jesus está voltando, que volte, é isso mesmo que a gente aguarda. Mas eu penso que talvez ainda falte muito tempo, porque os povos precisam ser evangelizados,
E como evangelizar os outros povos se temos que reevangelizar os domésticos da fé? Fica a reflexão para a gente aí.